O argumento para um universo consciente tem rondado há mais de uma década. Entre cosmologistas e as conferências em que estes participam. Mas não lemos títulos como "O universo fica virado de pernas para o ar". Foram inúmeros os teóricos que começaram como físicos apenas para concluir que a consciência é tudo, não é zero, mas que também não anda longe desse número. Em alguns filmes de terror, o herói fez todas as coisas certas. Deu um tiro no coração de vampiro com uma bala de prata, afastou Drácula com um crucifixo ou expô-lo à fulminante luz do dia. E ainda assim a criatura continua a regressar. O fisicalismo continua a regressar, na sua maioria, devido a um hábito mental que referimos quase no início. O realismo ingênuo. Se somos atropelados por um autocarro, morremos. Esta frase refuta qualquer objeção, ponto final. Uma objeção mais sofisticada pode ser chamada de o caso do confronto de monistas. Defensores admitem que a realidade é efetivamente uma coisa, mas essa uma coisa é física, não mental. Eis que uma discussão pode decorrer. Monista físico. Dizemos que o universo é um processo mental. Segundo o monismo, a mente torna-se matéria, mas esta corrente não explica como. O cérebro não está no mesmo local onde vive a mente, segundo os monistas, mas se decapitarmos alguém, não resta grande mente. Como tal, a única coisa que este modelo consciente tem de real é que os seus seguidores acreditam nele. Mas, surpresa, nós também possuímos o monismo. Nele existe um processo físico antecedendo tudo. Podemos medir estes processos. Eles encaixam perfeitamente com as previsões matemáticas. Ao fazer um exame imagiológico ao cérebro, podemos observar a mente em funcionamento. O nosso monismo é tão consciente como o dos seus seguidores e é fundamentado por uma enorme quantidade de provas. Nesta fase, o leitor já leu dezenas de formas de refutar este argumento, mas é evidente que a mera refutação não é suficiente. A tecnologia é a carta na manga da ciência e existe uma ameaça implícita de que, se desistirmos da abordagem fisicalista, o mundo retrocederá para os tempos primitivos. A tecnologia será substituída por tolos místicos e filósofos. As pessoas adoram os seus iPhones e os ecrãs planos das televisões. Toda a tecnologia criada pela abordagem fisicalista. Será que alguém se arriscaria a perder tudo isto? Esta não é uma ameaça velada. Em várias entrevistas, o famoso cientista Neil deGrasse Tyson alertou que a filosofia é pior que inútil quando comparada com a ciência. 2 exemplos. Primeiro, a minha preocupação em relação a este aspecto é que os filósofos acreditam estar efetivamente a fazer perguntas profundas acerca da natureza. E para o cientista, é isso que andamos a fazer? Porque estamos preocupados com o significado do significado. Segundo, não percamos o rumo com perguntas que achamos serem importantes porque a classe filosófica nos diz que são. Os cientistas afirmam: olhem, eu tenho todo este mundo desconhecido lá fora. Vou seguir em frente. Vou deixar-vos para trás. Não vão conseguir sequer atravessar a rua porque estão distraídos com aquilo que têm a certeza serem questões profundas. A confiança por trás destas afirmações ignora o fato de as questões profundas de que deGrasse Tyson desdenha terem sido levantadas pelos maiores físicos quânticos do século passado. Coloquemos essa questão de lado. Podemos seguir uma direção diferente que serve para mostrar que a consciência oferece uma vida melhor do que a tecnologia. Abre todo um futuro no qual o planeta pode ser salvo de uma eventual destruição. Coloca o indivíduo no ponto onde as escolhas modificam a realidade pessoal. Em simultâneo, todo este mundo desconhecido será fornecido com respostas que apenas a consciência tem capacidade
para fornecer. Se conseguirmos realizar todos estes objetivos no nosso capítulo final, o confronto dos monistas termina. E quando isso acontecer, todas as pessoas podem continuar agarradas aos seus iPhones. São e salvos. A veneração do herói só nos leva a um ponto do caminho. Temos defendido a primeira geração de precursores quânticos como sendo a geração grandiosa, não como soldados, mas como visionários. Em vez de invadirem as praias da Normandia, invadiram as praias do tempo e do espaço e, essencialmente, o continente da realidade. Mas tal como contestou um professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia, quando ouviu o nome de Einstein a ser utilizado de forma reverente. Qualquer estudante atualmente licenciado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia em Física Teórica sabe mais do que Einstein. Um elevado número de físicos estaria de acordo com esta afirmação. Einstein, Heisenberg, Bohr, Pauli, Schrödinger seriam ultrapassados por nós, tendo em conta o atraso do seu pensamento. Nenhum dos precursores quânticos, por exemplo, possui o nosso conhecimento do Big Bang e, por maior que seja a veneração heroica, não consegue contornar esse facto. O cosmos comporta-se, hoje em dia, exatamente como deveria comportar-se se o Big Bang tivesse acontecido há 13,7 mil milhões de anos. E até se comportar de forma diferente, a hipótese do Big Bang veio para ficar. Optar por um universo consciente tornaria o Big Bang um conceito incidental. O novo dono do mundo seria um esqualia, as qualidades criadas na consciência. Uma vela cintilante proporciona calor e luz, tal como o fez o Big Bang. Mas sem a experiência humana de calor e luz, a criação tal como a conhecemos não poderia existir. Reparemos quão desconcertantes são a energia e a matéria negra. Ainda estamos à procura dos qualia que combinam com elas. É por essa razão que os qualia estão em primeiro lugar e mesmo um acontecimento extraordinário como o Big Bang é secundário. Aquilo que mantém o universo físico intacto são os qualia. Se os qualia se tornassem uma parte inquestionável do nosso conhecimento, será que iriam revolucionar a vida cotidiana? Que é a nossa posição. Ou as pessoas encolheriam os ombros e continuariam a sua vida normalmente. Um universo consciente só ganha tração se o conseguirmos humanizar. Caso contrário, o status quo, um universo incerto, irá continuar. Como conceito, o universo incerto experimentou já um ambiente remoto, aleatório e hostil, onde não existe lugar para os seres humanos a não ser como acidentes cósmicos. Em vez de sermos vencedores no cassino cósmico, poderemos ser pássaros dodós cósmicos à espera da extinção. Não é como se o multiverso precisasse de nós. Bilhões de lançamentos de dados deverão, mais uma vez, trazer um novo universo adequado à nossa espécie. A nossa veneração heroica foi justificada e estamos praticamente sozinhos ao citar Planck, Einstein, Heisenberg, Bohr, Pauli, Schrödinger e outros como profetas modernos. É muito frequente, aliás, chamá-los à responsabilidade se queremos apoio científico para acreditar numa consciência superior. O lado espiritual dos precursores quânticos, embora um embaraço para a ciência convencional, é um guia para os investigadores. O problema é que os nossos heróis não desenvolveram os seus extraordinários conhecimentos aplicados à consciência. Na realidade, as suas vidas profissionais fizeram mais para criar o universo incerto do que qualquer outra coisa. Talvez não pudesse ter sido de outra forma. Afinal, eles estavam a tentar construir uma forma radicalmente diferente de estudar o cosmos físico, e não a tentar mudar o que já estava assente.
Assim, com a veneração heroica bastante danificada, o que se segue? O caminho em diante é acabar o trabalho por eles iniciado, o que significa mostrar exatamente o modo como o universo se comporta de uma forma consciente. É uma questão de fornecer provas com as quais todas as pessoas concordem, apesar dos preconceitos intrínsecos. Os cientistas existem para organizar a verdade. Por exemplo, koalas e pandas, ambos se assemelham a ursos. No entanto, ambos são vegetarianos, o que não é típico dos ursos. E nenhuma das espécies vive em zonas onde outros ursos também vivem. A questão não poderia ser resolvida sem provas irrefutáveis. Primeiro resolveu-se o tema dos koalas, porque transportam as suas crias recém-nascidas numa bolsa e, como tal, não são ursos e sim marsupiais, tal como os cangurus. O panda gigante levou mais tempo a resolver, até a genética provar que é efetivamente um urso, sendo inclusive uma das mais antigas espécies de ursos. Estranhamente, o panda gigante tem os genes de um carnívoro em vez de um herbívoro, o que significa que retira muita pouca energia das folhas de bambu, que servem de base à sua alimentação. Tão pouca, com efeito, que a atividade desta criatura se limita praticamente a comer e dormir. Não há sequer energia suplementar suficiente para os machos disputarem as fêmeas na época da reprodução. Assim sendo, que tipo de provas poderia satisfazer a pessoa racional comum? Vamos excluir os céticos ultraconservadores que estão para lá da persuasão em como o universo é consciente. Vamos apresentar um considerável número de comportamentos que fazem mais do que isso. Indicam não só um universo consciente, mas um universo humano. Nesse tal universo, os seres humanos encontram um verdadeiro lar e, simultaneamente, o nosso antigo sonho de sermos totalmente livres torna-se realidade. Voltar ao ponto de partida não é um problema. Se existe uma corrente de biólogos que achasse que os pandas são plantas ou que os koalas são insetos, não sairiam do ponto de partida. Na cosmologia existem basicamente duas doutrinas: matéria primeiro e mente primeiro. E ambas concordam que o ponto de partida fica para além do tempo espacial, um reino adimensional de nada a não ser de puro potencial. Já abordamos amplamente esta questão. Einstein indicou que se os objetos físicos no universo desaparecessem, não existiria espaço ou tempo. Enquanto entra e sai intermitentemente da existência, cada partícula subatómica entra no vácuo quântico, o que significa que vai para onde o tempo e o espaço não existem. O fato de todo o cosmos percorrer a mesma viagem significa que a eternidade está mesmo ao nosso lado como um companheiro constante. Outro aspecto com o qual ambas as doutrinas coincidem é a existência, o que parece um conceito simultaneamente tão básico como algo que não faz qualquer sentido. Claro que o universo existe, mas essa afirmação faz sentido, porque diz que mesmo quando uma partícula faz uma pequena viagem na direção do vácuo quântico, a ausência de tempo e espaço não a aniquila. De alguma forma, a partícula continua a existir, mas existe na eternidade e em todo lado em simultâneo. A aceitação do vácuo quântico é tão poderosa que quando um quantum está a agir como uma onda, retém a sua capacidade para estar em todo lado ao mesmo tempo. Em síntese, a existência não é um quadro em branco. Existe algo valioso escondido nas suas reentrâncias secretas. Alguns físicos, sem rubor místico, reduzem o universo inteiro a uma única onda ou até mesmo a uma única partícula. Esta seria a verdadeira partícula de Deus. Estando de acordo em relação ao ponto de partida, o passo seguinte é onde a discussão entra na história. Terá o pequeno cosmos sido empurrado para a existência por forças místicas ou pela mente? É suficiente ter tijolos sem ter um pedreiro?
Para ilustrar este aspecto, consideremos uma catedral no lugar do universo. Estudando os materiais utilizados na construção da famosa Catedral de Notre-Dame, tais como pedra, metais e vitrais, podemos ter pistas sobre os métodos de construção do edifício e os tempos históricos durante os quais foi construído. Mas de nenhum modo é Notre-Dame apenas uma soma dessas partes. Foi concebida por seres conscientes e revela uma presença viva que os objetos físicos mortos não podem contar. Pedra, metal e vitrais são materiais arquitetónicos, mas não a sua arte. Por isso, quando chega à altura de descrever Notre-Dame, as partes revelam-nos a quantidade de coisas que constituem uma catedral, incluindo a sua beleza e significado religioso. Fechar esta fissura entre quantidade e qualia conduz-nos ao segundo passo no que diz respeito a descobrir a realidade real do universo. Precisamos de um pedreiro que funcione para a ciência tal como Deus funciona para a religião. O universo tem infinitamente mais tijolos de construção complexos do que uma catedral, e o único candidato a pedreiro que os consegue manter a todos alinhados é a mente cósmica. Com Notre-Dame, a presença da consciência é inconfundível, ainda que os arquitetos tenham falecido há muito tempo. A dedução é suficiente para nos dizer que os agentes da consciência estiveram a trabalhar. Podemos deduzir o comportamento da consciência no cosmos dessa mesma forma, através da dedução. Não é necessário marcar um encontro com um arquiteto cósmico. Precisamos apenas de observar a forma como o universo se comporta, não como as partículas de matéria em colisão, mas como uma mente a realizar tudo com um objetivo. O toque humano. Se declararmos que a consciência não tem lugar na explicação sobre a forma como o universo funciona, a mente humana é deixada a pairar sozinha num limbo evolutivo. Será isso realmente provável? Alguns físicos irão relutantemente conceder a presença de um processo mental no cosmos, enquanto simultaneamente se recusam a chamar-lhes consciente, considerando a palavra radioativa. Pensa-se que, logo após o Big Bang, muita da criação foi destruída, tal como matéria e antimatéria se aniquilaram uma à outra. Mas um ligeiro desequilíbrio a favor de determinadas constantes permitiu a existência do universo visível, implicando que matéria e antimatéria pudessem chegar a uma espécie de tratado de paz antes que ambos os lados fossem completamente apagados. Esta reconciliação é conhecida tecnicamente como complementaridade. E dois opostos que encontram uma forma de coexistir são designados complementares. Por exemplo, quando duas partículas estão enredadas, tal como é designado pela física, exibem características refletidas, como a rotação e a carga, mesmo quando estão separadas por milhares de milhões de anos-luz. Isto torna-as complementares. Uma alteração numa partícula é instantaneamente refletida na outra. A implicação é que a complementaridade é mais fundamental do que a relatividade, o que faz a velocidade da luz um limite absoluto. A comunicação instantânea não é permitida e, no entanto, a não-localidade acontece. Isto significa que o entrelaçamento é mais fundamental do que as quatro forças essenciais da natureza, que estão unidas por regras que também tornam a velocidade da luz num limite. É fascinante imaginar como uma série de partículas separadas por milhares de milhões de anos-luz podem estar a falar umas com as outras e, ainda assim, o mesmo mistério existe muito perto de nós. No cérebro, é necessário o esforço coordenado de neurónios dispersos aqui e ali para produzir a imagem tridimensional a que designamos mundo físico. Este tipo de coordenação é também instantâneo, tal como o é com as partículas elementares.
O esquema inteiro funciona como um todo. Na rodagem de um filme, o realizador pede luz, fotografia, som e ação. Cada um é um elemento separado e coordená-los a todos exige tempo. Mas quando olhamos para o mundo, a mente não diz: já tenho as luzes prontas. Onde está o som? Alguém pode preparar o som, por favor? Em vez disso, existe uma coordenação instantânea de todos os elementos necessários para produzir o filme da vida. Isto implica que a complementaridade não é uma propriedade das partículas ou da matéria em geral. É uma propriedade da consciência. Na realidade, é uma das formas fundamentais da consciência manifestar o universo. O que vem fundamentar de maneira poderosa o domínio da mente primeiro. Mas se continuarmos a acumular provas do universo consciente, será isso suficiente para justificar o universo humano? Estaremos efetivamente posicionados no leme da criação ou seremos nós abelhas operárias obedecendo às ordens da consciência cósmica? A pergunta é retórica, porque a única consciência que conhecemos ou que podemos eventualmente conhecer é humana. Todas as leis da natureza foram conhecidas através do sistema nervoso humano. Nós somos a medida da criação, não por decreto divino, mas devido à complementaridade, que coloca todos os aspectos da natureza num esquema perfeitamente adaptado à existência humana. Todas as outras alternativas aprisionam-nos no interior das fronteiras do processo mental. Estas fronteiras trazem armadilhas incorporadas. Por exemplo, se percepcionarmos os seres humanos como vencedores acidentais num casino multiverso, então a nossa existência depende de escolhas aleatórias. Se nos percepcionarmos a nós próprios como produtos de forças físicas, não somos melhores que robôs feitos de químicos orgânicos. Se dissermos a nós próprios que evoluímos através da sobrevivência dos mais aptos, nesse caso somos apenas os mais selváticos dos selvagens. Se nos encararmos como uma complexa construção de informação, somos apenas uma série de números decisivos. A realidade consegue libertar-nos? Na sua essência, a história da humanidade tem sido uma história de alargamento da consciência. Tem sido esse o caso há milénios e a história está longe de chegar ao fim. Mas finalmente conseguimos responder aos 9 mistérios cósmicos com os quais demos início a este livro. Mistério 1. O que existia antes do Big Bang? Resposta. Um previamente criado estado de consciência que não tem dimensão. Neste estado, a consciência é puro potencial. Qualquer possibilidade existe na forma de semente. Estas sementes não são feitas de nada que possa ser empiricamente medido. Como tal, afirmar que não existia nada antes do Big Bang é tão correto como dizer que tudo existia antes do Big Bang. Mistério 2. Por que se ajusta o universo de forma tão perfeita? Resposta. Não se ajusta, porque ajustar-se significaria que partes separadas têm de ser cuidadosamente empurradas para o seu lugar. Com efeito, o universo é um todo indivisível. As suas partes, quer estejamos a falar de átomos, galáxias ou forças como a gravidade, são apenas qualia, as qualidades da consciência. Todos os qualia existem no mesmo campo de jogos no que diz respeito à realidade. Vamos ao mesmo local para ver a imagem de uma rosa no olho da nossa mente, onde vai a natureza quando cria uma rosa de verdade. Mistério 3. De onde veio o tempo? Resposta. Do mesmo sítio de onde vem tudo o resto. Da consciência. O tempo é qualia. Tal como a doçura do açúcar ou as cores do arco-íris. Todos estes aspectos são expressões da consciência assim que o universo eclodiu do útero da criação. Mistério 4. De que é feito o universo? Resposta. Os verdadeiros tijolos de construção do universo são qualia.
Existe lugar para a criatividade infinita dependendo do observador. O estado de percepção em que estamos altera o esquálio à nossa volta. Um pôr do sol não é bonito para alguém que esteja a pensar suicidar-se. Uma queimbra terrível é insignificante para quem acaba de ganhar uma maratona. Observador, observado e processo de observação estão intimamente ligados. À medida que se revelam, os aspectos do universo emergem. Mistério 5. Existe design no universo? Resposta. A resposta é mais traiçoeira do que um simples sim ou não. Se existisse design no universo, ambos teriam de se relacionar tal como o fazem um ceramista e um pedaço de argila. A forma surgiria do informe ao se aplicar uma mente externa. Uma homilia familiar no cristianismo refere-se ao corpo humano neste sentido, como base de Deus. Na realidade, o design é uma percepção consciente completamente maleável. Uma pessoa pode encarar uma flor silvestre como algo com um design maravilhoso, enquanto outra pode vê-la como uma semente ou uma espécime biológico neutro. Após saírem do prado, um esquilo pode encarar a flor silvestre como alimento. Na realidade, o design é a interação entre mente e percepção. É admissível entender o universo como algo perfeitamente intencional, perfeitamente aleatório. Uma mistura de ambos, ou, como alguns místicos afirmariam, meros sonhos sem qualquer substância. Mistério 6. Estará um mundo quântico ligado à vida cotidiana? Resposta. Este mistério é também algo traiçoeiro. Os qualia da experiência mudam dependendo do nosso estado de consciência. No nosso estado vigil normal, o domínio quântico é demasiado pequeno para ser percepcionado diretamente, e ligá-lo ao mundo de grandes objetos é extremamente difícil. Sem experiência para nos guiar e com conclusões conflituosas de testes laboratoriais, as ligações físicas são controversas. Mas se aceitarmos que o domínio quântico não é apenas um processo mental e que representa a mente tomando a aparência de quanta, então a resposta é relativamente simples. O domínio quântico é um campo qualia como qualquer outro. Não precisa de uma ligação à vida cotidiana, porque todos os domínios são construídos a partir da consciência. Mas uma experiência direta do campo quântico é impedida por uma velada não-localidade e uma censura cósmica. Mistério 7. Vivemos num universo consciente? Resposta. Sim. Mas isto não fará qualquer sentido se a nossa noção de universo consciente estiver preenchida com pensamentos, sensações, imagens e sentimentos. É esse o conteúdo da mente. Se retirarmos o conteúdo, aquilo que fica é pura consciência, que é silenciosa, imóvel, para além do tempo e do espaço. No entanto, repleta de potencial criativo. A consciência pura dá origem a tudo, inclusive à mente humana. Nesse sentido, não vivemos num universo consciente da forma como os inquilinos ocupam uma propriedade de aluguer. Participamos na mesma consciência que é o universo. Mistério 8. Como teve início a vida? Resposta. Como um potencial na consciência que cresceu desde a forma de semente até cada variedade de entes vivos. Escolher chamar ao macio musgo verde numa rocha um ente vivo, enquanto negamos a vida à rocha, é apenas uma distinção mental. Na realidade, tudo na existência segue o seu percurso desde a origem, ser adimensional, até um estado que a consciência escolhe criar fora de si mesma. Como seguem o mesmo percurso do não evidente para o evidente, uma rocha e o musgo unidos partilham a vida em termos iguais. Mistério 9. O cérebro cria a mente? Resposta. Não.
Mas o oposto também não é verdade. A mente não criou o cérebro. Este é outro exemplo em que se estabelece uma distância entre ceramista e um pedaço de argila. Mente e cérebro não estão relacionados dessa forma. A mente não encontrou algo primitivo, à deriva no espaço intergaláctico e não o moldou num cérebro. A matéria não se juntou a maiores, mais intricados agregados, até ficarem suficientemente complexos para começarem a pensar. O princípio que aqui se aplica é o da complementaridade, pelo qual opostos aparentes não podem existir um sem o outro. Não existe o dilema o que veio primeiro, a galinha ou o ovo, porque a realidade cria opostos em simultâneo. Sendo realistas, estas respostas parecem extremamente diferentes das respostas de que estaríamos à espera. Somos rápidos a acrescentar, contudo, que nada do que dissemos é anti-ciência. O que levou a ciência ao fim dos seus métodos empíricos não foi uma conspiração de místicos, poetas, sonhadores, sábios e estranhos desajustados. Os métodos cotidianos da ciência foram ultrapassados pela própria realidade. Num universo dominado pela matéria negra e pela energia negra, onde tempo e espaço se rebentam com a escala de Planck, não é anticientífico procurar um novo caminho a seguir. Colocamos 3 cartas em cima da mesa: qualia, consciência e universo humano. Qual irá ser a partida a jogar com elas? Ninguém consegue prever. Os mais brilhantes discernimentos sobre a consciência que inspiraram os precursores quânticos repousam inativos há praticamente um século. Encarar o universo físico ao pé da letra é ainda o modo habitual, com algumas exceções. No fundo, temos estado a falar de uma realidade escondida. Não foi escondida de forma intencional, nem com objetivos maliciosos. A mente forjou as suas próprias algemas e seria necessária toda a história do mundo para explicar porquê e como. Felizmente, a necessidade de conhecer a realidade não pode nunca ser erradicada, e algo dentro de nós, quem quer que sejamos, anseia por ser livre. Foi um dia profético quando Einstein se sentou à mesa com um místico poeta indiano para discutir a verdadeira natureza da existência. Se Tagore estava certo ao dizer que o universo humano é o único que existe, temos diante de nós um futuro de esperança infinita no júbilo da criação. Para as gerações futuras, o universo será um credo para se guiarem, e não mais um sonho envolto no interior de um mistério. Ficar à vontade com os qualia. Para muitos leitores, o termo qualia será uma novidade e talvez até estranho. Demos tanta importância a esta palavra que queremos que o leitor se sinta confortável com ela. Uma dificuldade reside no fato de os qualia serem tudo incluído. Cada experiência é feita de qualia, ou qualidades na consciência. Num bonito dia de verão, não é difícil aceitar os qualia oferecidos pelos 5 sentidos: o ar cálido, a intensa luz do sol, o cheiro da relva acabada de cortar, etc. É mais difícil acreditar que o nosso corpo é também percepcionado como qualia. Todas as sensações que temos neste preciso minuto não teriam qualquer realidade a não ser que as percepcionássemos pessoalmente e, como tal, o corpo é um conjunto de qualia. Indo a um nível mais profundo, as experiências do cérebro também são qualia. Quando um conceito se torna universal a este ponto, é difícil saber o que fazer com ele. Onde as regras e as fronteiras? Ou será que vivemos numa realidade feita de sopa de qualia? E que dizer da percepção de uma realidade externa? Um mundo lá fora? Isso é igualmente percepção qualia. Não existem regras para os qualia que possuem o mesmo estado que as leis naturais estabelecidas pela física clássica e que os físicos quânticos conduziram a um inimaginável nível de sofisticação. Um pêssego doce e maduro inunda os sentidos com experiência e não números, equações e princípios. Não podemos utilizar o mesmo vocabulário utilizado no domínio dos físicos. Doce não é mais pesado, nem mais leve, nem maior,
nem mais pequeno, ou mais denso que maduro ou quente. A grande vantagem da ciência qualia, se for essa a direção tomada pela ciência no futuro, é a maneira como ela combina de forma perfeita com a realidade. Provar um pêssego é uma experiência direta que não precisa de qualquer estrutura conceptual. Esta própria ausência de conceitos abstratos irrita enormemente muitos cientistas convencionais. Mas é a semente para uma nova visão da natureza, transformando o universo físico num universo baseado na consciência. Para dar ao leitor uma visão compacta da forma como a ciência qualia poderá vir a desenvolver-se no futuro, aqui fica um breve conjunto de princípios que condensamos a partir do alargado debate exposto neste livro. Os princípios dos qualia. Os alicerces para uma ciência da consciência. Primeiro, a ciência é materialista, aceitando como dado adquirido que o universo físico existe, tal como se apresenta a ele próprio. Mas a física quântica sabotou, há muito tempo, a própria noção de objetos físicos. Como seu alicerce, o universo não é sólido, tangível ou fixo. Assim, a velha ciência de um universo físico externo tem sido mortalmente ferida pela nova ciência dos físicos quânticos. Segundo, esta ambiguidade abre as portas para uma inteiramente nova interpretação da natureza, a ciência qualia. Terceiro, se a fisicalidade está radicalmente comprometida, o que pode ser então entendido como um alicerce de confiança para a ciência futura. A única constante que é rejeitada pelos materialistas, a consciência torna possíveis todas as experiências e esforços para excluir das experiências objetivas não conseguem alterar este fato. 4. A ciência qualia começa com a afirmação de que a consciência não é um traço que evolui de uma base material até emergir completamente em seres humanos. A consciência é fundamental e sem causa. É o ponto de partida da existência. Como seres conscientes, os seres humanos não conseguem percepcionar, medir ou conceber uma realidade destituída de consciência. 5. A consciência, como ponto de partida da realidade normal, age como um domínio em todos os aspectos, tal como os domínios quânticos agem para a matéria e a energia. Tal como em qualquer domínio, a consciência interage consigo própria. Esta interação prolifera em cada forma específica de consciência, tal como a nossa própria. A consciência não surgiu como uma propriedade secundária dos átomos e moléculas ao longo do tempo, mas tem de ser entendido que existe um nível mais profundo de consciência, sem dimensões, porque qualquer dimensão no espaço e no tempo contém qualia e, em si mesma, consciência pura não possui qualia. É a fonte dos qualia, tal como o vácuo é a fonte dos quanta. A consciência pode ser considerada o domínio de todos os domínios, já que é o domínio que torna possível a existência de todos os domínios. 6. Cada forma específica de consciência, um elefante, um porco marinho, um macaco rezo ou uma pessoa, percepciona o mundo de maneira subjetiva. A subjetividade individual permanece no interior do domínio da consciência, que é a sua fonte. Nenhuma forma de consciência está isolada da sua fonte, tal como nenhuma atividade eletromagnética está alguma vez isolada do domínio universal do eletromagnetismo. 7. Os seres humanos, as experiências subjetivas acontecem na forma de percepções, imagens, sentimentos e pensamentos. O termo geral para isto é qualia. A realidade subjetiva é um vasto composto de diferentes qualia, tais como cor, luz, sofrimento, prazer, textura, gosto, memória, desejo, ansiedade e alegria. Oitavo. Todas as experiências subjetivas são qualia. Isto inclui qualquer percepção, cognição e acontecimento mental. Nenhum acontecimento mental pode ser deixado fora, incluindo sentimentos tais como o amor, a compaixão, o sofrimento, a hostilidade, o prazer sexual, o êxtase religioso. Ao nível subtil, os qualia são percepcionados como conhecimento, intuição, imaginação, inspiração, criatividade.
Nono, a realidade física externa, objetiva, chega até nós através dos quais que estamos programados a percepcionar, não dentro nem fora de si própria. Sem a nossa participação subjetiva, espaço, tempo, matéria e energia, incluindo todas as variáveis e quantidades científicas, não existem em si próprios. Ou, se existem, a sua realidade é impenetrável. Vivemos num universo qualia. Todas as nossas interações com ele são experimentais, desconhecidas, derradeiras, subjetivas. Dados objetivos não possuem existência independente, já que têm de fazer parte de informação da experiência do coletor. 10. A experiência do corpo é uma experiência qualia. A experiência da atividade mental é uma experiência qualia. A experiência do mundo e de quaisquer outros mundos é uma experiência qualia. 11. O sentimento eu é uma experiência qualia. A experiência tu é uma experiência qualia. 12. Assim sendo, os qualia permitem-nos ligar tudo através de uma propriedade comum. Qualquer pequena coisa é um aspecto de um campo da consciência. 13. Como seres conscientes, processando a realidade em cada momento das nossas vidas, exprimimos-nos através do vocabulário qualia. O vocabulário qualia é uma tentativa de colocar a experiência em palavras. A linguagem da ciência, no entanto, tenta o oposto, extrair experiência em nome da objetividade. Mas a objetividade em si mesma denota uma experiência. Uma linguagem estabelecida fora dos qualia não existe. 14. Outras formas de vida, como os insetos, as bactérias, os animais e os pássaros, têm o seu próprio nicho qualia. É-nos inacessível, embora possamos tentar imaginá-lo, porque cada espécie tem o seu próprio sistema nervoso. Até mesmo os micro-organismos têm respostas ao ambiente. Procurar luz, ar, alimento e a companhia um dos outros. Na medida em que podemos interpretar qualquer outra forma de vida, estamos apenas a refletir o sistema nervoso humano processado pelos qualia. Atualmente, não conseguimos conhecer a realidade percepcionada através de outros sistemas nervosos.